Então, existe uma prisão espiritual aqui? Sim, ela existe. E ela é justificada de por que ela existe aqui. Ela é uma prisão física, de fato? Não. É uma prisão holográfica, gente. Quando a gente diz que alguma coisa é holográfico, não existe trânsito de coisas físicas. A única coisa real dentro dessas realidades é as mentes que participam delas. O resto é o produto dos hologramas locais. Então, a Terra em si, ela foi colocada, ou ela foi colocada, não, ela já estava aqui, sempre esteve aqui. Ela era um antigo laboratório das federações, ela foi usada como prisão, porque por trás disso existe uma tese que envolve reeducar as pessoas que estavam envolvidas no exílio com o que a gente chamaria de vidas artificiais. Então, nós podemos fazer um esquema rápido e bastante sintético disso, tá? Considerando que isso que nós chamamos de alma ou a consciência que está aqui, ela não é o corpo que estava nessas épocas vivendo lá na Guerra de Órion, na Rebelião de Luz. É só a mente que estava lá. Então, isso dentro não de uma concepção, vamos dizer assim, universal, falando universal em termos de galáxia, mas dentro da realidade dos exílios, daqueles que vêm encarnar aqui na Terra, é que aparecem essas designações necessárias para poder entender o processo. Então, isso que as pessoas chamam de consciência ou de alma, ou a mente que originalmente ocupava aqueles corpos lá dessa realidade onde aconteceram esses eventos. Então, dentro do esoterismo clássico, aqui da Terra, nós chamamos isso de mental superior. Isso aqui vem daquela concepção setenária, né, que diz que são 7 corpos, na verdade, não é só 7, mas de uma maneira bem prática, mas não tão simplista assim, esses 7 explicam perfeitamente o processo de como que a engenharia das encarnações funcionam aqui. Então, essa mente chamada mental superior, essa aqui é a única que sabe, de fato, que é prisioneira aqui dos exílios na Terra. A outra mente que vai aparecer nessa história é a chamada mental inferior. Essa outra chamada mental inferior é a que a maioria esmagadora das pessoas que estão encarnadas aqui, elas têm consciência, é uma segunda mente, tá? Nós vamos tentar, mais ou menos, posicionar essas duas mentes aqui para entender como que elas funcionam. Mas essa mente que ocupa o corpo físico aqui, ela não tem essa consciência que está presa aqui. Ela tem um outro papel dentro dessa tese, desse projeto aqui. Então, o que está acontecendo dentro dos exílios? No processo dos exílios, a ideia é tentar refazer o padrão espiritual que originalmente essas almas tinham. Mas veja que a história é uma prisão, quer dizer que a tentativa vai ser feita, mas existe um grau de exigência para que você saia dessa prisão, ou seja, só sai se retomar o processo evolutivo nos mesmos moldes que esse processo evolutivo acontece hoje lá fora, entre essas civilizações que nós deixamos quando nos negativamos neste processo como um todo, né? O que nos trouxe, na verdade, a esses exílios aqui. Então, do lado de lá, nisso que chamamos de espiritualidade, não tem ninguém bonzinho do lado de lá. Tudo é dito que é perdoado por mais erros que fazem, porque a prisão, a experiência aqui é holográfica. Então, tudo pode ser perdoado, porque, de fato, isso só está acontecendo aqui. Mas, para você sair daqui, ninguém vai te perdoar de nada. Você vai ter que, de fato, recuperar esse padrão espiritual necessário para voltar de novo para aquelas civilizações de alta tecnologia. Se não fizer isso, gente, não sai daqui.
Então, tem um projeto que funciona dentro do exílio, tá? Algumas pessoas chamam de projeto Terra, eu chamo de projeto micaélico, porque ele aqui tem uma complexidade muito grande dentro disso aqui, tá? Porque isso envolve muita gente, envolve muitas hierarquias, mas a hierarquia que é a dona da tese, do ponto de vista evolutivo, é essa hierarquia que lá no livro de Urântia está associada, digamos, a um grande, vamos chamar aqui, um grande personalidade dentro de toda essa hierarquia. Eles chamam lá de os filhos do paraíso, tá? Este ser é o que é chamado dentro, vamos dizer assim, de um certo nível mais religioso, de hierarquia crística, tá? Ou cujo representante dessa hierarquia esteve aqui na Terra com a alcunha, ou com a personalidade que ficou conhecida como Jesus aqui no Ocidente. Lá no Oriente o nome era outro. Tá? Mas esse projeto aqui, a ideia desse projeto é estabelecer uma forma que uma certa estratégia que envolve tecnologias, engenharias e filosofias e escolas, ensinamentos e muitas coisas, né? Programações e genética e tudo mais, para tentar reequilibrar a dualidade dessa turma que veio dos exílios. Então, isso aqui é feito numa série de camadas e de estruturas estratégicas que, se nós for sintetizar de uma maneira bem simples mesmo aqui, gente, tá? Isso aqui, dentro das aulas de Atrix, se demora aulas, meses estudando isso aqui tudo para poder ter um domínio deste processo todo. Mas existe o que eu chamaria aqui de um primeiro holograma. Esse primeiro holograma aqui, essa mente aqui, que saiu, ela foi retirada do corpo original, lá na Via Láctea, e ela é inserida dentro de uma realidade artificial, um holograma, tá? E esse holograma, ele está em camadas, é como se fosse assim, ó, aquele troço que aparece no filme Inception, a origem, aquele com o Leonardo DiCaprio, em que as pessoas, elas sonham, a mente é transferida para uma espécie de um sonho, lá dentro daquele sonho elas dormem e sonham de novo, e a mente vai para uma segunda camada, e eles vão fazendo isso em 3, 4, 5 camadas diferentes, como se fosse um sonho dentro do outro. Isso aqui que eu vou falar para vocês é mais ou menos assim, é como se fosse um holograma dentro do outro, e a mente vai saindo do lugar, entrando no outro que foi originado daquele outro lugar anterior ali. Então, isso que nós chamamos de 4D aqui na Terra, ou de mundo astral, ali existe o primeiro holograma, como eu estou chamando aqui. São essas cidades orbitais, que são conhecidas como cidades espirituais, e lá na Umbanda, eles são também uma subestrutura dessas cidades orbitais, que eles chamam de colônias espirituais. Então, essas estruturas, elas são aonde, de fato, o aprisionamento do exílio está acontecendo. Veja que a prisão não está aqui na Terra. A prisão está nas cidades orbitais, como o Nosso Lar, Aurora Nova, e aquelas milhares de cidades que tem lá que o Chico Xavier falava. Então, nessas cidades, tem uma fase do projeto que acontece, que é educação espiritual. Então, lá, esses seres são reunidos por categorias, de acordo com o nível de consciência, eles estão em lugares diferentes lá, em cidades diferentes, com mais ou com menos tecnologias e menos recursos, tá? Então, cidades como a que ficaram conhecidas por nós como Nosso Lar, aquilo ali é um lugar bem privilegiado, vou dizer para vocês, tá? É um lugar de alta tecnologia, e não é todo mundo que está na Terra que vai para lugares assim. O filme é bastante didático, tá? A maior parte das pessoas, eles estão em colônias que são administradas pela hierarquia que nós conhecemos como Umbanda. E à medida que os seres vão evoluindo e vão se tornando menos
tendentes a fazer coisas erradas e menos tendentes a serem negativos. Então, eles vão indo para lugares que oferecem mais condições de aprendizado, de evolução, para que vá mais rápido em direção a um processo de ascensão. Então, ascensão é você sair dessa história dos exílios aqui, sair disso que as pessoas chamam de roda de samsara. Então, existe essa fase, que é uma fase em que se fica anos e anos e anos estudando no plano espiritual, para tentar, vamos dizer assim, aprender de novo as boas maneiras, tá? Voltar a uma ideologia espiritual sobre as coisas. Então, em determinado momento, e em determinadas fases, a mente que está aqui, veja que quando ela entra aqui, um corpo é plasmado, ela ocupa um corpo dessa dimensão. Se lembre daquilo que a gente falou, a mente vem de um outro lugar e ela é carregada numa certa dimensão. Para ela se expressar aqui, ela tem que ter um corpo, ela não vem com esse corpo. Então, aqui, ela recebe o que se chama de um corpo lá, que funciona nesta realidade aqui. Em determinado momento, este corpo aqui é colocado para dormir em equipamentos aqui nessas cidades orbitais, ó. E aí, essa mente, ela é adormecida e ela é transferida, na verdade, para assistir uma outra simulação que acontece aqui na Terra, que nós chamamos de física. É um processo semelhante a tu dormir aqui na 4D e tu começa a sonhar que tu nasceu como um bebê dentro de um outro lugar, um outro mundo, que é aqui na Terra. Todo esse processo envolve uma série de interfaces tecnológicas, né? Várias dessas interfaces aqui, nós conhecemos como corpos sutis, tá? Que, através dessas interfaces, vai ser transferido informação. E essas informações estão ligadas a essas estruturas que aparecem dentro do chamado duplo etérico nosso, que é um das interfaces, um dos corpos chamado de sutis, que transita informação. Ali é que se encontra esses, vamos chamar de portas USB, lugares onde informação trafega. Então, tem informação que vai sair dessa mente que está lá na 4D e vai ser transferida para aquilo que vai acontecer aqui na Terra, no que nós chamamos de 3D. Então, esse trânsito de informações, ele acontece dentro disso que no esoterismo clássico é chamado de chakras. Então, aqui, já estamos dentro de um segundo holograma, que é o local onde está a Terra. Então, neste segundo holograma, aqui neste planeta, foi sediado um dos exílios. Tá? Quantos exílios, Danilo? Bom, o livro de Urantia dizia que eram 5, depois veio muitas outras informações, veio para Kardec, por diversos médiuns, que isso era mais de 20 exílios. Alguns falam em 23 e 27 lugares de exílio, que é chamado de planetas, né? Então, a Terra é um desses aqui. Se tem hoje ou não tem os 5 mencionados no livro de Urantia, ou os 20 e tantos que são mencionados em outras literaturas, não se sabe, né? O que nós sabemos é que nós estamos num deles, né, que é a Terra. Algumas fontes dizem que esses exílios foram sendo esvaziados, que o projeto evolutivo foi retirando as pessoas desses exílios, e aqueles que iam sobrando, eles eliminavam o exílio e iam trazendo para outros e outros e outros, até que a coisa teria se resumido somente neste aqui, em que nós estamos vivendo agora, que é onde estão todos os lanterninha deste processo aí, gente. Então, aqui é um ponto de preocupação que nós temos que ter, porque já foi divulgado que os exílios estão sendo encerrados, né? Quer dizer que tudo que havia para fazer já foi feito, e agora é esperar que as pessoas venham para a Terra como última oportunidade, e quem
cumprir o processo, sai, quem não cumprir, então, vai ter novos destinos para a turma que não conseguir sair deste processo. Então, o que acontece neste holograma chamado Terra? Aqui, de fato, não é a prisão. É como eu disse, a prisão está aqui, ó, na 4D, no plano astral. Tá? O que acontece na Terra é que aqui tem uma sociedade colocada em um ambiente simulado. A gente chama a entrada nessa sociedade de encarnação. Tá? O que eles fazem nessa encarnação? Eles usam aqui o corpo do que nós chamamos de um avatar, ou seja, uma espécie de, como se fosse um personagem de um videogame, com características muito especiais, tá? O que acontece aqui é que quem conduz esse avatar, que é a mente que se apropriou propriamente do corpo, do robô biológico da encarnação, não é, de fato, essa mente que é a prisioneira do exílio, que está lá no plano astral, nas cidades orbitais. É uma outra mente que é colocada neste corpo físico. É como se fosse uma espécie de um pendrive, que ele é colocado aqui vazio, exatamente para que a vida que vai acontecer neste corpo físico aqui, ela possa ter a condição de criar a sua própria padronagem de padrões psicológicos aqui. É óbvio que, para que este mental aqui fique nessa condição, ó, adormecida, assistindo uma outra simulação, que é essa aqui, a que acontece na Terra, ó, é como se ele estivesse sonhando com um personagem. É como a gente sonha. Tu sonha que vamos dizer assim, um padre, tá? Mas você não é o padre. Você não é nem fisicamente parecido com aquele padre que tu está sonhando no sonho. Ou você sonha que é uma freira ou coisa assim, aquela freira nem é o teu sexo, ou o padre nem é o teu sexo. Depende de quem que está sonhando, um homem ou uma mulher. A encarnação é mais ou menos isso, né? Você vai sonhando com diversos personagens que eles estão conduzindo uma vida. Mas aquilo que você sonha está quanticamente emaranhado em você, e aquilo que você sonha, ele é carregado, tá? Com uma espécie de programa que funciona como se fosse uma rede wireless entre o quê? As interfaces, os chamados corpos esses. Como se fossem códigos que vêm do dono do sonho, os mesmos códigos psicológicos são carregados aqui no avatar. Mas o processo de decisão da vida, do que vai fazer, não faz parte do cara que está sonhando. É exatamente como um sonho nosso. Você sonha que tu é aquele padre, mas aquele padre é como se ele tivesse vida própria. Aquele padre ou aquela freira que eu mencionei como um exemplo. E ele vai lá e faz um monte de coisas que necessariamente não é o que você faria, né? Ou ele suporta determinadas coisas, ou ele faz determinadas atitudes, mas você sabe que é você aquilo ali, porque tu está sonhando que tu é aquele padre ou aquela freira lá. A encarnação é exatamente isso, né? Então, esses chakras, eles transferem toda a informação dos padrões mentais do indivíduo que lá no nosso lar ficou adormecido no tal do pavilhão do restringimento, que o Chico mencionou lá no livro Nosso Lar. Então, veja como essa literatura é importante, gente, porque eles revelaram uma parte dessa tecnologia que acontece. E nesse lugar onde as pessoas entravam para encarnar no Nosso Lar, é proibido entrar, só entra lá quem vai encarnar de fato. Por quê, gente? Porque ali está o segredo da tese, tu entende? Então, isso é um experimento, e como dizem, né, quando a experiência fica sabendo de como que o experimento é feito, então o experimento tem que terminar, tem que acabar, porque começa a não dar mais certo, né? Então, se os seres são inconscientes, esse tipo de conhecimento é pior ainda, né? Porque muitas pessoas, por exemplo,
que estão num estado extremamente negativados, se elas de fato conseguissem acreditar nessa história toda, elas poderiam simplesmente não criar mais nenhum esforço nas encarnações aqui para tentar reverter aquele processo. Mas quando essas pessoas que são inconscientes, elas entram em contato com o conhecimento, o mental superior delas, ele não está em conexão, ele não está numa simbiose aproximada aqui do mental que está ocupando o corpo físico. Então, essas pessoas, esse assunto entra aqui, ó, e sai pelo outro lado, gente. Ele não fica. Só as pessoas que já têm uma certa, a gente chama de acoplamento, isso, entre essas duas mentes, é que o conhecimento começa a ser importante e essas pessoas começam a conseguir usar o conhecimento para, de fato, fazer da simulação um processo de transformação. Transformação de si, gente. Se ela segue todos os protocolos que eu chamo de protocolos de ascensão. Então, se os padrões do mental real são transferidos para o mental inferior aqui, ó, quer dizer que o mental inferior, ele passa a ter um tipo de comportamento, embora não 100%, igual ao indivíduo que está lá no exílio, adormecido lá no pavilhão do restringimento do nosso lar. Então, quando ele assiste aquele sonho, ele sabe que aquele personagem, embora não seja ele, é como se fosse ele dentro do processo. E este sonho faz com que o indivíduo que está sendo conduzido à encarnação, faz com que ele não só assiste tudo como se fosse uma simbiose, não como se fosse um filme, é como se tu de fato estivesse dentro do ser que está encarnado, você não vê ele externamente, você vive aquilo dentro do que a gente conhece como terceira pessoa, aqui, primeira pessoa aqui, nessas tecnologias de videogame, né? Você não vê o teu personagem, você enxerga as cenas através dos olhos dele. Então, você pode botar as mãos na tua frente, como nós botamos, e você enxerga as tuas mãos, né? Mas você não tem essa visão espacial, vamos dizer assim, do ambiente como um todo. É como se você tivesse com os olhos e com os sentimentos, com as sensações toda do avatar, do personagem, e você sente tudo, mas, de fato, essa mente que está lá fora não consegue conduzir o sonho, ela não consegue mandar no avatar que está ali. Por que não consegue mandar? Porque já tem um outro pendrive colocado aqui, que a ideia é não deixar a mente real conduzir a encarnação, mas que o avatar se comporte como ele, mas o avatar, existem alguns diferenciais em relação a ele. Existem programas que são pré-colocados nesse avatar, exatamente para ele quebrar a linha de comportamento viciada do indivíduo que está encarnando ou experimentando a história da encarnação ali. Então, veja, ó, que todas essas informações que vão entrando via os chakras, via essas interfaces, essas portas USB, elas vão, veja que isso é só informação. Então, o que entra nos chakras não são os sentimentos, os pensamentos, entra um código ali dentro de informação. Esse código, o que ele faz? Ele aciona o sistema endócrino da pessoa. E quando ele aciona o sistema endócrino, de acordo com a informação que está entrando lá do mental superior, esse sistema endócrino, então, vai recebendo uma espécie de química de resposta. Ou seja, ele vai secretar determinados hormônios, e esses hormônios que são os responsáveis para transmitir de uma maneira química ao corpo físico o tipo de emoção, de sentimento, de atitude que está vindo lá de fora do software, da combinação de programas entre aqueles originários do dono da encarnação e mais alguns programas adicionais que a própria hierarquia coloca para forçar, tipo um chute na bunda, assim, para o cara sair
e ir buscar uma espécie de ampliação do sistema de visão da vida, de comportamento. Tá? Aí isso envolve um mundaréu de coisas mais, gente, e uma parte disso é isso que nós conhecemos como os arquétipos de inconsciente coletivo que existe aqui. Ó. Então, o mental que está lá no nosso lar, tá? Ou nas cidades correlatas lá, adormecido dentro de um equipamento no pavilhão do restringimento, que é mostrado lá no filme Nosso Lar, ele assiste aquele sonho, aquela vida ou aquela encarnação, como se fosse ele que estivesse vivendo lá. Só que não é ele que está vivendo. E, de fato, não é ele também que está decidindo as coisas que estão acontecendo lá naquela vida. É o tal do mental inferior. Mas esse mental inferior está contaminado com todos os padrões que ele tem. Então, a tendência desse mental é que, se ele é carregado com padrões negativos, ele vai tender a fazer aqueles padrões negativos. Mas ele tem outros programas junto. Então, ele vai sentir a vontade de exercer um comportamento pelo padrão negativo, mas ele tem uma espécie de um livre-arbítrio. Ele diz assim, ó, só um pouquinho, isso não é uma coisa legal, esse tipo de comportamento ou esse tipo de decisão. Então, eu não quero fazer isso, eu vou fazer diferente, embora eu esteja sentindo vontade. Então, percebam que o avatar, ele vai se apropriar, vamos chamar assim, dos códigos do ser que encarna, mas o ser que encarna aqui, o mental inferior, ele pode pegar e repetir aquele padrão que ele está herdando do mental original, do mental chamado superior. Se ele repete, o que acontece? Então, ele se torna o proprietário daquele padrão. Então, ele exerce o padrão e confirma aquele padrão que está lá. Se ele adquire uma, vamos dizer assim, vontade de mudar o padrão, ele rejeita aquele padrão e desenvolve um outro padrão. E o mental superior, ele observa aquilo. E aí, ele começa um sistema que pode ser aquilo que vai mudar o código original desajustado que está lá. Então, quando ele vê que um novo padrão de natureza mais ética, mais espiritual, mais amorosa, mais afetiva, funciona melhor e traz produtividade e crescimento interno espiritual para a vida, ele pode dizer, poxa vida, eu não sabia que isso podia ser assim. Então, ele muda o código. Ou ele pode até rejeitar isso. Ele diz assim, ó, isso é uma bobageira, eu não quero saber dessa história que esse sonho está me trazendo ali. E ele rejeita tudo aquilo. Mas a ideia é que a experiência holográfica traga um nível de aprendizado para a consciência. Então, nós podemos achar que isso é meio pirado, gente, mas se vocês pegarem, por exemplo, aquela literatura que veio através de seres não humanos, chamados extraterrestres, que mediunicamente acessaram aquele grupo de médiuns americanos que ficaram anos psicografando aquela literatura chamada A Lei do Uno, vocês vão ver eles dizerem exatamente isso. São 5 volumes, se não me engano. No volume 1, vocês vão ver eles dizendo que a simulação é o jeito mais rápido de uma consciência gerar aprendizado e transformação. E que a gente não aproveita isso aqui na Terra. E eles atribuem isso, que em parte isso é porque nós não sabemos que estamos dentro de uma simulação. Mas e para aqueles que sabem que estão dentro de uma simulação? Será que isso, então, tem de fato um efeito impactante para elas? Né? Então, é isso que a gente espera dentro de uma educação espiritual, né? Criar um processo organizado e matricial de educação espiritual que seja todo integrado, que nem aquilo que eu falei para vocês, que se você começa estudando isso e percebendo que é a realidade holográfica, então tudo tem que estar alinhado a esse conceito, porque senão não é mais matricial. Se você entende que o exílio existiu, vindo da rebelião de Lúcifer, da Guerra de Órion, então isso tem que estar integrado, então tudo tem que ir colocando novas peças
no mesmo quebra-cabeça. Senão, não consegue entender nada, né? O que a gente vê hoje no nosso mundo atual é um carnaval de informações totalmente desconectadas, todas elas, um falando uma loucurada, outro falando outra, e você não vê uma linha de conhecimento estruturada, né? Então, essa linha de conhecimento estruturada, isso é fundamental, gente. Foi por isso que eu criei a Trix, para tentar trazer a mesma linha que me fez eu perceber e juntar essas peças do quebra-cabeça, para quem desejasse também fazer isso em conjunto. Então, aqui, ó, o que está acontecendo na Terra, gente, o que é? É um teste comportamental que está acontecendo. Veja que depois de tentado ser educado lá fora, tu é colocado numa sociedade exatamente para ver como que você se comporta aqui, tá? Então, esse mental inferior aqui, ó, ele tem um carregamento de programas, ó, que é produzido pela hierarquia. Por isso, esses caras que a gente chama de os mentores, ó. E por que eles colocam uma camada de programa? Ó, para influenciar que a pessoa saia do padrão engessado, do padrão cristalizado de comportamento, porque a estatística da humanidade mostra que ela muda muito pouco em um espaço de tempo muito, muito, muito grande. Então, por isso que eles não deixam o mental inferior entrar aqui dentro. Ó. Então, quer dizer que o mental inferior, ele não consegue comandar sozinho a história toda. Quando que ele vai conseguir comandar de fato a encarnação? Na medida que houver crescimento espiritual. Vamos chamar isso de evolução. E vamos chamar a evolução de mudança de código. Se não mudar código, não tem evolução. Se não tem conhecimento e não tem espiritualidade, não tem mudança de código. Então, é um processo que está todo amarrado, na verdade, tá? Então, veja que os chakras não são uma porta só de entrada de informação, elas são de saída também. Então, tem um input e um output nisso, que está trazendo informação do mental superior para dentro do projeto da encarnação, mas tudo que o mental inferior está processando aqui é enviado de volta a informação. Então, todas as sensações, as emoções, tudo volta de novo pelos tais de chakras, ó. E aí volta para onde? Lá para o mental superior, ó. Ele está assistindo, sentindo, e ele começa a avaliar aquela vida. E dentro desta avaliação do que vai acontecendo de bom e de ruim, e vejam que ali é que está a história do sentido de ter a tal da lei do karma, porque muitas vezes o que foi feito lá numa vida, tu não consegue criar aprendizado sobre uma coisa, às vezes boa ou às vezes ruim, que foi produzida lá. Então, muitas vezes, lá num outro lugar, uma pessoa estava tirando certas coisas das outras, ou destruindo certas coisas das outras. E aí, só numa vida posterior, é que o mental superior vai ter que assistir qual é o tipo de sensação de perda que existe quando alguém faz para você aquilo que tu, lá na vida anterior, estava fazendo. Veja que, quanto mais desconectado o mental inferior está do superior, ele vai se revoltar. Às vezes, por ele ter passado por coisas que, de fato, não seriam o efeito das atitudes dele. Mas entendam que, dentro do mecanismo instalado, esse mental inferior, ele é um agente para que o mental superior faça o processo de avaliação. Então, esse mental inferior, quando ele toma consciência de tudo, ele muda todos os destinos. O poder deste cara é imenso, gente. Ele muda o karma, ele muda tudo aquilo que ele trouxer aprendizado, ele não vai ter que apanhar, porque a educação espiritual já foi atendida, porque a evolução foi atendida, o aprendizado foi atendido. Então, se você cumpre o aprendizado, você não apanha dentro de uma encarnação. Então, tudo depende do conjunto de como o próprio mental inferior conduz a encarnação aqui, ó. Tá? Então, se isso chega
E essa avaliação pelo mental superior cria um convencimento, gente, acontece aquele efeito que nós chamamos aqui de constelar alguma coisa. É o que é tentado ser atingido dentro da constelação sistêmica, por exemplo. Você cria uma teatralização, o paciente fica fora da teatralização, ele assiste, assim como o mental superior assiste a encarnação. Então, quando você assiste e tu não está inserido no drama, a tendência é que tu crie uma visão mais imparcial e ampla sobre as coisas. Aí tu enxerga uma coisa que tu não enxergava antes. É essa a ideia do mental superior não participar, ele assistir o drama. Tá? E ele terceiriza a participação dele para o avatar, para o personagem que está lá. Tá? Então, quando a gente diz assim, ó, caiu uma ficha, esse sentimento de que caiu uma ficha e dá um certo frio na barriga que sobe goela acima na gente, isso significa que uma informação foi transferida para o mental superior e foi aceita. Quer dizer que um código lá no mental superior mudou. E se um código lá mudou, em pouco tempo esse código é transferido de novo, por aqui, ó, pelo sistema dos chakras, ele volta para o avatar aqui. E a reconfiguração do avatar começa a acontecer. O avatar vai mudando. Mudando o quê? Isso aqui, ó, que se chama a personalidade, ou a persona que está na encarnação. E essa personalidade, então, ela vai evoluindo, ela vai se sofisticando e vai aumentando o gradiente espiritual dela. Quando isso acontece, o nível percentual de acoplamento entre as duas mentes vai aumentando. E isso pode chegar num ponto em que tu atinge um nível de, vamos chamar assim, de organização dos teus códigos tão alto que a espiritualidade pode deixar que o teu próprio mental superior passe a, de fato, conduzir numa simbiose a própria encarnação. Mas eles só vão deixar isso acontecer no momento em que o teu mental superior foi educado o suficiente para tu não ir contra o próprio projeto que prevê uma evolução, o projeto de pré-programação do avatar, que tenta fazer com que um patamar de novo domínio de arquétipos ali seja atingido. Então, às vezes, isso espiritualmente, as entidades recomendam fazer quando o cara atinge um nível de aprimoramento bastante grande, a ponto de que o mental superior se tornou educado e ele só vai acelerar o processo da evolução aqui. Então, eles chamam isso lá no candomblé de assentar o bará. Uma coisa que somente o mentor espiritual daquela pessoa pode autorizar para que isso seja feito. Ou a pessoa faz isso naturalmente aqui, pelo próprio projeto de autogestão da própria evolução dela. Quando ela estuda o suficiente, adquire uma gama de conhecimento intenso, então ela começa a entender como que todo o projeto funciona. Então, você entende a dinâmica do projeto, você entende o processo dos arquétipos, da astrologia, das programações, e tu começa a tomar conta do teu projeto evolutivo aqui, ó. Mas isso garante que uma transformação vai acontecer do mental superior? Nananina, não. Como nós falamos antes, o mental superior pode ter encarnação e rejeitar tudo. Ele pode estar a tal ponto rebelado contra tudo que ele não quer mais saber de nada. E aí começa a própria encarnação gerar um processo improdutivo. A pessoa fica estagnada. Quando você pega um mapa astrológico e você vê um monte de planetas no mapa, cada planetinha daqueles é um programa interno daquela pessoa. Então, quando começa a aparecer o que em astrologia é chamado de planeta retrógrado, então aparece o planetinha e no endereço do planeta tem um Rzinho, uma perninha cortada assim, significa que aquele programa daquela pessoa entrou num processo de repetição negativa das coisas, uma espécie de cristalização. Isso significa, quanto mais disso tiver, significa acendam-se as luzes vermelhas. Significa que tem um processo de cristalização instalado, de estagnação do processo. E
todos os esforços têm que ser, então, desempenhados para tentar identificar aquilo dentro do comportamento da personalidade para reverter aqueles processos. Então, quando o indivíduo desencarna daqui, ó, o personagem é extinto, gente, né? E a informação é recolhida. Uma série de corpos desses são deletados. O físico também é, entre aspas, deletado, ele só não some na hora aqui, mas toda a matriz morfogenética que organizava o sistema do colapso onda-partícula que produzia aquele corpo, ele é deletado. Então, quando acontece isso, não tem mais a planta baixa que organiza as estruturas de fótons para gerar matéria. Então, aquilo permanece por um tempo e vai se desagregando. É o que a gente chama de o corpo está apodrecendo, está se desmanchando. Tudo volta a ser de novo sais minerais e água, e dali volta de novo a serem elétrons livres e voltam a serem fótons, que depois vão ser usados para outro tipo de organização atômica qualquer. Lá do outro lado, o indivíduo acorda lá no nosso lar. Se ele acordar com chilique, ele vai para um hospital, né? E vai passar um tempo, eles vão avaliar ele. E vão dizer assim, esse cara evoluiu, né? Vai começar, se evoluiu, de fato, não acorda com chilique lá para ter que ir para o hospital, a gente acorda lúcido lá e feliz. Né? Então, se eles identificarem que os códigos, porque eles leem os códigos que nós temos, não precisa falar nada, eles vão ler os códigos. E se a evolução aconteceu a contento dentro do tal do protocolo de ascensão, então essa pessoa pode ser retirada do exílio. Ela volta e vai de novo reabitar o antigo corpo que está em estado de coma, numa espécie de animação suspensa, lá do outro lado, noutra realidade, que seria a Via Láctea real dessa história toda. Né? Então, se as experiências que foram feitas mudaram esses padrões, então o indivíduo sai. E se não mudou, o que acontece? Ele retorna para cá se continuar negativo. Ele volta para a escola, mais educação espiritual, e em algum momento repete esse primeiro processo da seta vermelha aqui, ó. Tá? Isso aqui é o que se chama de roda de Sansara. Então, vejam bem, por que acontece a roda de Sansara? É porque tem uma sacanagem espiritual contra as pessoas? Ou é porque as pessoas não cumprem o requisito para a saída agora desse exílio? Então, tem mais aqui uma miopia fartamente falada por ali, que leva as pessoas uma informação inadequada que faz com que elas voltem àquele processo de rebeldia contra os caras que são os únicos que podem te tirar daqui e que são os únicos que se dedicam nessas cidades orbitais, milhares e milhares de seres aqui, programando um por um de todo mundo que está aqui. Então, essa é uma outra miopia que está envolta com isso também, que dizem que a tua memória foi apagada exatamente para te prender aqui. E não tem nada disso acontecendo. Nenhuma memória foi apagada. Esse esquecimento que o mundo espiritual fala, ele é uma maneira simples de dizer que tu não vai te lembrar das vidas anteriores. Mas isso aqui que eu estou mostrando para vocês, está mostrando por que de fato que tu não te lembra das vidas anteriores. É porque a tua personalidade, ela é simplesmente um programa novo, uma IA inédita. Essa IA nunca existiu, essa memória nunca existiu antes. Ela só existe e foi criada especificamente para esse corpo. Então, se ela nunca existiu antes, não foi ela que viveu as outras vidas, de fato. Então, ela não pode ter essa memória por uma questão de lógica, de processo, de engenharia do processo como um todo. Essas informações das vidas passadas não estão no banco de dados dela, porque ela é colocada novinha em folha aqui, exatamente para ela poder ser recriada, gente, como se fosse isso aqui que está nessa frase, ó, é uma oportunidade de refazer todo o processo psicológico do zero, ó, todas as escolhas, sem repetir de formas viciadas o que fazia antes.
É para isso que tem as pré-programações dos avatares, na personalidade, e se as pessoas interpretarem a astrologia da maneira correta, elas conseguem identificar, inclusive, as camadas de programas que existem ali. O que é programações próprias do avatar, do encarnado, e o que são as programações que foram autoinduzidas para forçar um processo de aprendizado. E se vocês forem ver que o processo ele é assim, ó, você não precisa saber desse passado para você decidir que tu quer mudar qualquer tipo de padronagem psicológica deficiente, viciada, negativa que tenha. Basta meditar sobre a forma que é. Basta fazer regressão de vida passada para ver o que vinha fazendo e se continua com aquelas intenções ainda. Basta fazer abertura de registro acástico para conhecer também esse passado que aconteceu. Basta estudar astrologia, que vai enxergar também esses códigos que está trazendo, que pode estar ou não estar exercendo dentro da vida atual. Então, se as pessoas se interessarem por conhecimento, ó, e pelo assunto evolução, para quê? Para, de fato, colocar essas coisas em prática e transformar o projeto de vida realmente para ser a vida de uma mente que está em processo de evolução, né? Então, nada dessas coisas de vida passada se torna importante. Para quem que isso é importante? Só para quem já deu muitos e muitos passos, para quem está dentro de largos passos de um projeto de evolução. Aí sim, depois que tu fez todo o feijão com arroz dessa encarnação, que tu botou a mão nos teus programas, que tu está dentro de um processo de autogestão evolutiva, eles mesmos vão propiciar para que esse tipo de informações adicionais venham para as mãos das pessoas.